Miguel Viana. Bom dia, estancianos. Bom dia, estancianas, aqui chegados, molhados, bem feirados. Desde já mandando um abraço aí para o pessoal da feira e o pessoal que roda na feira e que conhece a feira. Cizinho, Naldinho, Badoga. Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, dizia que não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. E mais gravemente afirmava na frente que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Luiz Fernando Veríssimo dizia que, aliás, porque está vivo, que no Brasil, às vezes, a única coisa verdadeira no jornal é a data. E a gente diz isso porque desde Platão, o filósofo grego, nós sabemos que a mentira não é apenas um incidente ocasional na vida política, mas é ela mesma um dos recursos disponíveis aos governantes no que chamam de difícil e inglória tarefa da administração das cidades ou dos países. Na descrição da sua utopia, a despeito do compromisso de cada cidadão de sempre buscar e defender a verdade, o filósofo Platão dizia e argumentava que somente eles teriam a permissão de mentir, pois a mentira, se usada adequadamente, pode contribuir para a realização do bem-estar comum. Acredite se quiser, Platão diz isso lá na sua utopia, a República. E desde então a ideia da mentira na política como um remédio amargo, mas necessário, se consolidou inclusive no nosso imaginário. A filósofa judia de origem alemã, Hannah Arendt, publicou um texto paradigmático sobre o tema há 50 anos, chamado Verdade Política. E lá ela começa chamando de lugar comum a crença na incompatibilidade insuperável entre a verdade e a política. Mas, ao mesmo tempo, ela extrai desse lugar comum uma pergunta que incomoda, que nos obriga a pensar. Será da própria essência da verdade ser impotente e da própria essência do poder enganar? Perguntava a filósofa judia alemã. E defende que a natureza da verdade é essencialmente política, ou seja, é sempre relativa a várias pessoas. Ela diz respeito a acontecimentos e a circunstâncias nos quais muitos estão e estiveram implicados. O que mais interessa nas palavras da filósofa é a sua tese de que, mesmo reconhecendo uma tensão estrutural entre a verdade e a política, existe uma mudança no modo clássico e contemporâneo do uso da mentira na disputa pelo poder. A mentira clássica era dirigida estrategicamente para este ou aquele grupo de inimigos. E essa era a que Platão defendia, e por isso poderia ser facilmente detectada pelos historiadores como uma espécie de buraco ou de falha na rede dos acontecimentos. O problema é que agora a contemporaneidade é marcada por uma forma de mentira organizada. Uma aliança entre os meios de comunicação e os regimes que tendem para o totalitário, onde toda a matriz da realidade pode ser falsificada através das estratégias midiáticas de manipulação das massas. E o resultado não é mais apenas a substituição da verdade pela mentira, mas a paulatina destruição da crença em que todo sentido que nos oriente pelo mundo nos vai conduzir à verdade. Em outras palavras, a mentira organizada contemporânea conduz a um cinismo, uma recusa em acreditar na verdade de qualquer coisa. A descrença é a desistência da tarefa de fazer qualquer avaliação. Algo parecido acontece aqui no Brasil hoje. E se diz que todos os políticos são corruptos
como se não houvesse aí distinções mais finas ainda a serem feitas. Talvez não possamos mais chamar de mentira essa versão sistêmica e explícita, onde todos estão sendo enganados ao mesmo tempo. O que chamam de pós-verdade também não é o nome mais adequado. Talvez o mais correto seria falar em ultra-verdade, pois vivemos em uma época em que todos se sentem no direito de dizer qualquer coisa, seja nos discursos políticos ou nas redes sociais, embasados em dados fictícios ou não, mas garantidos pela crença tácita de que tudo vale e pela recepção à crítica da maioria dos internautas. Quando há verdades demais, o perigo não é mais apenas a descrença generalizada na realidade, mas a sua contrapartida. A revalorização relativa, nostálgica e muitas vezes enceguecida dos fatos, como se eles existissem em algum lugar objetivo efetivamente e pudesse funcionar como uma pedra de toque das nossas falas e das nossas pretensões. E essa semana nós vimos no Congresso Nacional que durante anos fez corpo mole para criminalizar a homofobia, a transfobia, o que levou o Superior Tribunal Federal a corrigir a omissão parlamentar e equipará-la ao crime de racismo em 2019. Mas bastou 24 dias para que a PL 2720, que combate o que os deputados chamam de discriminação contra pessoas politicamente expostas, fosse aprovado na Câmara. Isso é risível até esse nome. Questão de prioridades. O que é morar no país que mais mata transexuais no mundo diante do fato de que um parente de um político não consegue abrir uma conta em um banco ou obter crédito só porque a instituição financeira avaliou que ali poderia estar brotando um pé de laranja ou surgindo uma rachadinha. E olhe, dizendo sabe que essa proposta foi apresentada por Daniele Cunha, filha do ex-presidente da Câmara e ex-deputado federal cassado Eduardo Cunha. E foi aprovado sem muita discussão, sem nenhuma discussão pública, se eu não me engano, por 255 votos a 163. E analisando de uma forma desavergonhadamente rápida. Na noite de quarta-feira, sob regime de urgência, sem que os deputados tivessem tempo nem de ler a última versão do texto, o projeto foi aprovado e agora vai para o Senado. Políticos que são investigados ou condenados em caso de corrupção costumam ter seu patrimônio bancário bloqueado pela justiça, todos nós sabemos disso. Mas com esse novo projeto, vai haver dificuldade para isso. E não é só. Se for sancionado, instituições financeiras não poderão recusar serviços para pessoas investigadas ou processadas em geral, que estejam na política e seus parentes, e seus agregados. E mais do que a proposta em si, o problema aqui é a relação do tempo da tramitação e o beneficiário. Porque quando a Câmara legisla em causa própria, ela é extremamente eficaz. E não tenhamos dúvida que o projeto de lei passou nessa velocidade meteórica porque interessa a muita gente no Congresso e a seus aliados. Inclusive, há muita gente que se diz de esquerda. O que constata com milhões de outros brasileiros que não conseguem ver as suas necessidades mais básicas elevadas à categoria de prioridade pelo Parlamento, porque são membros dos 3 poderes e do Ministério Público. Com o direito à vida, os ministros do STF disseram que não dava mais para esperar pela criminalização da homofobia e da transfobia, considerando que quase 2 décadas se passaram desde o primeiro texto sobre o tema no Congresso. Aí cobriram um buraco dos parlamentares cavado por influência do ultra conservadorismo religioso.
Se o Estado brasileiro tivesse se debruçado antes sobre isso, o desafio hoje seria menor. Para tanto, precisaríamos de representantes que priorizassem o bem público em detrimento das suas necessidades privadas. Parece lógico isso, mas a votação de terça-feira prova que não é. E esse país, como Beppe Damas, essa semana lembrava, tudo agora é a articulação política do governo está em crise. O Bolsa Família agora turbinado está de volta, bem como vários programas sociais de inegável importância, como Minha Casa Minha Vida, o Mais Médico e o Minha Casa Minha Vida vai para o teto de R$12.000. Então vai alcançar muito mais gente. Mas a articulação política do governo está em crise. Essa semana a gente viu que não só a inflação está em queda, puxada inclusive pelos preços dos alimentos, mas que o desemprego também recua e o PIB cresceu muito além do esperado no primeiro trimestre. Mas os jornais dizem assim, mas a articulação política do governo está em crise. O governo lançou o programa Desenrola Brasil, que vai beneficiar cerca de 70 milhões de brasileiros com dívida de até 5 mil e com renda inferior a 2 salários mínimos. Mas a imprensa continua dizendo que o problema está na articulação política, que está em crise. Nós vimos que o arcabouço, chamado arcabouço fiscal, ao contrário das previsões, foi aprovado por ampla maioria na Câmara dos Deputados. E a previsão é que receba uma votação ainda mais expressiva no Senado. Que os beneficiários do Bolsa Família terão direito a medicamentos gratuitos na farmácia popular. Mas tem problema nesse país, porque a articulação política está em crise. A medida provisória de reestruturação dos ministérios, em que pese a chantagem do presidente da Câmara e a oposição de grande número de parlamentares, acabou aprovada com folga tanto na Câmara como no Senado, mas a articulação política está em crise. O governo vai remanejar internamente as atribuições que o Congresso tirou do ministro do Meio Ambiente e dos povos originários para cumprir as suas promessas de campanha. O corte nos preços do querosene de aviação fazem as passagens cair. Aí muita gente já está começando lá, vai voltar empregada doméstica a voar. Mas o mais grave é que a articulação política está em crise. O Brasil, em poucos meses, quer queiram, quer não, retomou o seu protagonismo internacional. E agora a gente vê até banda de rock chamar Lula. O Coldplay chama Lula para fazer discurso no lançamento de música numa plataforma. Mas a articulação política está em crise. A moeda nacional se valoriza cada dia, com o dólar sendo cotado abaixo de R$ 4,90. O Ministério Público do governo, a medida provisória, aliás, do governo, reduzindo os preços dos carros de passeio, ônibus e caminhões, foi encampadas pelas montadoras, que aplicarão seus próprios descontos sobre os descontos do governo. E com isso um veículo pode ser comprado por até 21 mil a menos. Mas a articulação política está em crise, como diz Beppe Damasco. E qual é a moral da história? Diante de tanta coisa acontecendo, só uma visão contaminada pelo preconceito político pode explicar o latifúndio de tempo e espaço usado pela imprensa comercial para trombetear de forma apocalíptica os entraves da relação do governo com o Congresso e ignorar todo o resto. Uma pitada apenas de respeito à premissa do bom jornalismo bastaria para que a mídia parasse de tratar o senhor Lira como estadista e reconhecesse que sua sede desmesurada de poder e um parlamento que resiste em desarmar e desmamar do orçamento secreto são as principais causas das dificuldades enfrentadas até aqui. E eu disse aqui isso no editorial. E não existe a menor dúvida de que muita coisa nesse país, desde o golpe de 2016, mudou. Principalmente e sobretudo no Congresso Nacional. Mais especificamente na Câmara dos Deputados. Porque, primeiro, sob o comando de Eduardo Cunha, o Centrão
afastou uma presidenta sem crime de responsabilidade. Durante os 4 anos de governo de Jair Bolsonaro, eu já ia dizer outra coisa, o grupo se apossou da chave do cofre do orçamento. Senhoras e senhores, nos últimos anos, o senhor Arthur Lira, que é deputado federal, igual a qualquer um deputado de Sergipe, mas é presidente da Câmara, impôs ao Planalto um novo modelo de presidencialismo, de coalizão, onde é ele, o presidente da Câmara, que determina a condução até mesmo de questões específicas da administração federal, sem qualquer relação com as atribuições parlamentares. Agora, seu Lira sabe que Lula não é Bolsonaro, que tem estrada, que tem experiência. Lira sabe que para a preservação do seu raio de poder é necessário que se encontre um denominador comum. A questão é que os líderes da sua base estão acostumados com as facilidades da época de Bolsonaro. A mais recente crise do Centrão com o governo Lula foi o quê? As emendas destinadas ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. E o Metrópolis mostrava que os deputados reclamavam que o governo não está cumprindo o acordo. E o governo disse que podia até paralisar muitas coisas, obras prometidas aos eleitores de campanha, se fizesse isso. E sabe quanto essas emendas representariam? 9 bilhões de reais. O governo liberou, parece que 1 bilhão e 200. E o TCU está botando entraves para liberar isso, diga-se de passagem. E para forçar a liberação dessas emendas, os partidos do Centrão, que controlam 10 ministérios, 10, tem imposto algumas derrotas importantes para o governo. Mas a chantagem política tem ganhado os noticiários, repercutido muito mal, e Lira já se ressente disso. E agora o presidente da Câmara tem sido exposto dioturnamente em suas raízes de político de baixo clero. Seus aliados próximos e muito próximos são investigados pela Polícia Federal no superfaturamento de serviços pagos com recursos de emendas parlamentares e a cada dia mais enlaçados nessa teia de corrupção. E todos esses eventos se interligam, inclusive, o desgaste do presidente da Câmara com a Operação Efesto, de kits de robótica, a venda de medicamentos a prefeituras de cidades, não só de Alagoas, mas de Pernambuco, comandadas pelo Centrão. E essas denúncias são como pedras no sapato de Lira. E quanto à operação, os investigados têm sofrido derrotas no TRF-5. Tentaram levar o caso para o STF, pois um dos políticos citados é o deputado Gilvan Máximo, do Republicano do Distrito Federal, mas o processo caiu na relatoria do ministro Barroso, porque, como se sabe, não é suscetível a pressões políticas aos modos do Centrão. Então o cenário se desenha. Não é auspicioso para o senhor Lira. E seus aliados estão em maus lençóis e pode complicar a vida do dileto poderoso conterrâneo. O crime já não é tão assim o espelho da ordem. E a verdade, a gente espera, tomara que contrarie primeiro os princípios platônicos, mas sobretudo não aquilo que preveria Friedrich Nietzsche, de dizer que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. E a gente espera que esse país não continue lendo jornais, esperando que a única coisa verdadeira deles seja a data de publicação. Bom dia.